Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar a palavra de Deus e também é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a fazer parte do nosso dia. Então, neste momento, diga: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais este dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade e aonde quer que eu for. Me conduza, me guie, me direcione conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que eu senti no coração de compartilhar nesta manhã é uma mensagem que ela tem sido a minha oração quase todos os dias, assim, na maioria dos dias. Essa tem sido a minha oração. E o versículo se encontra lá no Salmo de número 90, no verso 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sempre em minhas orações assim, eu falo: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a como viver, ensina-me a ter mais fé, ensina-me a buscar-te mais, ensina-me, Senhor, porque muitas vezes a gente acha que sabe, mas acaba fazendo do jeito errado. Então, por que não aprender com um mestre? Então, que nós possamos dizer ao Senhor todos os dias: ensina-nos. Que possamos aprender com o Senhor todos os dias. E eu destaquei aqui 5 tópicos em que podemos aprender com Jesus. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que saibamos como viver. Para que, como diz o versículo, para que o nosso coração alcance sabedoria. E mais, para que o nosso coração alcance discernimento. Para discernirmos, para sabermos aonde é o nosso lugar. Para discernirmos o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que é fato ou o que é fake. Que nós possamos pedir ao Senhor que ensine-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos a sabedoria, o discernimento, o entendimento, o conhecimento e para que saibamos viver da forma correta, da forma com a qual Ele projetou para nós. Esse é o primeiro tópico. O segundo é: ensina-nos, Senhor, a ser como Tu. Ensina-nos a ser como Jesus. Que possamos buscar isso a cada dia. Buscar ser como Jesus. Em que sentido, Milena? Nos servir. Que possamos buscar ser parecidos com Jesus, nos servir. Entendermos que maior é o que serve, que é melhor servir do que ser servido. Jesus, ele lavou o pé de cada um dos seus discípulos, sem acepção. Ele lavou o pé daquele que o iria trair mais tarde. Ele lavou o pé daquele que mais tarde o negaria, não só uma, mas 3 vezes. Ele lavou o pé de cada um daqueles discípulos, mesmo sabendo de cada uma das coisas que eles faziam, quem eles foram no passado. Ele lavou o pé, ele serviu aquelas pessoas. Que possamos ser como Jesus no sentido de amar as vidas. Jesus, ele amou infinitamente cada uma daquelas pessoas, assim como ele nos ama infinitamente, independentemente da nossa condição e de quem somos. Ele simplesmente nos amou. Não tem explicação porque ele nos amou. Ele simplesmente nos amou. Que nós possamos amar as vidas assim como Jesus amou, sem fazer acepção de pessoas. É muito fácil amar quem nos ama, mas e amar quem nos fez algo mal? E amar quem nos feriu, quem nos machucou, quem virou as costas para nós, quem nos traiu? Não é fácil, mas que possamos buscar em Deus: Senhor, ensina-nos a ser como Jesus. Ensina-nos a servir. Ensina-nos a amar as vidas. Jesus, ele amou desde a criança, o ladrão, a prostituta, os enfermos, o paralítico, o cego, o leproso. Jesus amou infinitamente cada um. Assim como ele nos ama e nos ensina a amar.
e nos ensina a ser como Ele e nos dar esse exemplo para seguirmos. Que possamos buscar em Deus a ser mais parecidos com Jesus. O terceiro tópico é ensina-nos, Senhor, a ser mais gratos. Que possamos buscar de Deus, sabe, um coração de gratidão, um coração generoso, sabe, que possamos falar, Senhor, ensina-nos a ter um coração mais grato. Ensina-nos a ser mais generosos. Ensina-nos a reclamar menos e agradecer mais. Ensina-nos a murmurar menos e orar mais. Ensina-nos a parar de reclamar por aquilo que não temos e começar a agradecer por aquilo que o Senhor já depositou em nós, por aquilo que o Senhor já nos deu, por aquilo que o Senhor já entregou às nossas mãos. A gente tem a mania de reclamar por aquilo que ainda nem chegou, por aquilo que ainda nem aconteceu, por aquilo que nem sabemos se vai acontecer, ao invés de agradecer por aquilo que Deus já depositou nas nossas mãos, por aquilo que Ele já confiou a nós. Então que possamos agradecer, que possamos pedir ao Senhor que ensine-nos a ter um coração mais grato. O próximo tópico é ensina-nos, Senhor, a buscar mais. Que nesse 2023 possamos buscar a presença de Deus como nunca antes. Que possamos buscar o avivamento. O avivamento vai começar primeiro na minha e na sua casa. E vai se expandir por toda a nação, por todo o mundo, por todas as cidades, municípios, lares, pessoas. Vai começar por mim, por você. Vai começar na minha e na sua casa, mas nós precisamos buscar mais. Nós precisamos buscar mais a face do Senhor. Nós precisamos buscar mais entender sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos buscar mais. E a palavra de Deus, ela declara: todo aquele que busca, encontra, aquele que procura, acha, aquele que bate, a porta será aberta. Então, no nome de Jesus, eu e você vamos buscar mais do Senhor. E vamos encontrar as respostas que precisamos. E vamos encontrar o poder sobrenatural de Deus. E vamos encontrar o avivamento de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa, as nossas famílias. Nós vamos procurar e vamos achar aquilo que precisamos, as respostas, a presença de Deus, o Espírito de Deus. Nós vamos bater e a porta dos céus vão se abrir diante de nós. Então, que para esse 2023, assim como para todos os outros anos, que possamos buscar mais a face do Senhor. Que possamos clamar: Senhor, ensina-nos a te buscar. Porque às vezes a gente quer buscar de qualquer jeito, a gente quer buscar como numa rotina, como de qualquer jeito, como com interesses, mas que o Senhor nos ensine a buscar a Ele de todo o coração, sem amarras, sem reservas, sem desculpas, sem impedimentos, sem interesses. Que possamos buscar a Deus não pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Essa tem que ser a nossa motivação ao buscar a Deus. Buscar a Ele e não ao que Ele faz, não ao que Ele dá e não ao que Ele proporciona, mas que possamos inteiramente, intensamente, intencionalmente buscar a face do Senhor. E por fim, que possamos orar hoje e pedir: Senhor, ensina-nos a ter mais fé. Quantas vezes o medo tem tomado o lugar da nossa fé? Quantas vezes a insegurança tem tomado o lugar da nossa fé? Quantas vezes as dúvidas têm tomado o lugar da nossa fé? Quantas vezes as fake news, as notícias e as tragédias têm tomado o local da nossa fé? Mas em nome de Jesus, que a nossa fé esteja acima do medo. Que a nossa fé seja maior que os nossos medos. Que a nossa fé seja maior que as nossas dúvidas. Que a nossa fé seja maior que as nossas inseguranças. Que a nossa fé seja maior do que as notícias, do que as tragédias, do que as fake news, do que aquilo que as pessoas têm dito e que muitas vezes tem roubado a nossa fé, tem entristecido o nosso coração. Então que a nossa fé esteja acima de
tudo e todas as coisas. Que a nossa fé seja maior a cada dia. Que a nossa fé, ainda que pequena, venha crescer e germinar e se fortificar em Deus. Não importa o tamanho da sua fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer no nome de Jesus para um monte que ele se mova de um lado para o outro e ele vai se mover conforme a sua fé. Se Deus dissesse para você, olha, o seu milagre vai acontecer hoje conforme a sua fé, você acha que esse milagre aconteceria? Se Deus falasse hoje, olha, você será curado conforme a sua fé, você receberia a cura? Se Deus falasse, ó, a porta vai se abrir conforme a sua fé, a porta seria aberta? Que nós possamos pensar nisso, que nós possamos a cada dia aprender com Jesus. Falar, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração adquira sabedoria. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos ser como Jesus. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos ser mais gratos. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos buscar mais. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos ter mais fé. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã para compartilhar. Que você tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe e te acompanhe aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.